Fala galera do YouTube, mais uma aula aqui de Power BI e nessa aula a gente vai aprender uma das fórmulas mais importantes do Power BI, que é a fórmula ALL, que vai permitir a gente fazer vários tipos de análise de quanto que cada marca representa do percentual das vendas, do total, enfim, esse tipo de análise que vai ser muito importante para a gente saber fazer. Então, passo a passo, vou te mostrar aqui agora e para você poder praticar, lembra de baixar o arquivo que está aqui na descrição do vídeo e aqui na descrição do vídeo também deixei para você um mini curso de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para você aprender aí sobre esse mundo de fórmulas aqui dentro do Power BI. Então, link para você baixar o mini curso de graça está aqui na descrição, tranquilo? Bom, para a gente começar aqui, não esquece de deixar o like, porque se você deixar o like, eu entendo que esse é um tipo de vídeo que você quer mais nesse canal aqui, vídeo de DAX, vídeo de fórmulas. Então, deixa o like aí para eu entender se você quer mais conteúdos desse tipo, beleza? E simbora pro vídeo. Bom, tô aqui então com um arquivo de Power BI que ele vai ter algumas bases de dados para a gente poder usar. Então, é um arquivo clássico de vendas aqui que a gente já usou outras vezes no canal. Então, a gente tem a tabela com o histórico de vendas da empresa. Deixa eu só colocar em ordem cronológica que eu tenho um pouco de toque, ó. Data da venda, vou clicar na setinha para baixo e vamos colocar aqui em ordem cronológica, só esperar ele carregar, classificar em ordem crescente. Beleza. Então a gente tem aqui a nossa tabela base de vendas, com o histórico de vendas da empresa. A gente tem aqui a tabela de cadastro de clientes que já fizeram alguma compra na empresa, cadastro das lojas onde a gente faz vendas aqui na empresa, cadastro dos produtos que são vendidos, que diz pra gente nome do produto, marca, tipo de produto, preço e assim por diante, e uma tabela calendário que vai ter aquelas análises pra gente de mês, trimestre, semana e assim por diante. Show de bola. Então, imagina que eu quero fazer uma análise do total de vendas que cada marca fez. Então, sei lá, a gente fez 100 mil vendas e dessas 100 mil vendas, e aí na minha tabela de cadastro de produtos, eu sei qual é a marca de cada produto. Então, eu tenho o produto da LG, da Apple, da Samsung, da Canon e assim por diante. Tranquilo? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu voltar na base de vendas e eu vou querer somar o total de vendas para saber o total geral de vendas. Então, sei lá, fizemos 100 mil vendas, fizemos 70 mil vendas. E depois a gente vai ver qual é o total de vendas de cada marca. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova medida, uma nova fórmula, para saber o total desses valores que estão na coluna aqui, quantidade vendida. Então, vamos lá, botão direito na tabela, vamos vir aqui na opção de nova medida, e aí vai aparecer a nossa famosa barra de fórmulas ali em cima. Show! E aí como é que vai funcionar essa medida aqui? Primeiro, vou dar um nome para essa fórmula, para essa medida, tanto faz o nome. Vou chamar aqui, por exemplo, de total vendas. Beleza? E aí, aqui a fórmula vai ser a soma da coluna quantidade vendida. Então, só escrever o nome da coluna, quantidade vendida. E aí você pode apertar a tecla Tab, que ele preenche o nome da coluna para você, fecha parênteses e dá um Enter. Então, ele vai calcular aqui para a gente a nossa fórmula do total de vendas e vai somar aqui as quantidades vendidas. E aí, quando a gente cria uma medida, quando a gente cria uma fórmula dentro do Power BI, lembra que o resultado da fórmula ela não aparece dentro da tabela. A medida aparece aqui para a gente, é o total de vendas, mas para ver o resultado dela, a gente precisa voltar lá no relatório e colocar essa medida, total de vendas, dentro de algum gráfico ou dentro de algum cartão, algum visual que mostre para a gente o total de vendas. Então, vou colocar, por exemplo, esse cartão, que é o nosso retângulozinho que vai apresentar um resultado. Eu vou colocar aqui total de vendas, ó. Só dá um checkzinho nele que ele vai colocar o total de vendas aqui. Show! Fizemos 71 mil vendas. Deixa eu até pedir para ele mostrar com mais precisão, porque provavelmente não foi 71 mil exatamente. Então vou clicar aqui na parte de formatação. Eu quero mexer no número, então vou colocar aqui, ó, rótulo de dados. Vou trocar aqui o rótulo de dados, ó, as unidades dele, eu vou colocar sem nenhuma unidade. E aí ele vai mostrar aqui direitinho. Fizemos 71.442 vendas. Só que agora, imagina que eu queira saber esse total de vendas para cada marca. Apple, Canon, Samsung e assim por diante. Bom, se eu quero fazer uma análise um pouco mais detalhada, eu quero fazer um resumo com o total de vendas de cada marca, o cartão não serve, o cartão só mostra um número. Agora eu quero ver vários números. Então eu vou trocar aqui, por exemplo, para a matriz, que é essa nossa tabelinha meio pintada de azul, que vai mostrar para a gente as informações resumidas. E nessa matriz, olha só, nos valores da matriz eu tenho o total de vendas, que foi a informação que eu já tinha colocado, e nas linhas da matriz eu quero colocar as marcas. Eu quero ter uma lista das marcas. Marca A, marca B, marca C e assim por diante. Então eu vou ver aqui no cadastro de produtos, que lembra, cadastro de produtos é a minha tabela que tem as marcas que são vendidas. Eu vou pegar aqui a informação de marca e vou colocar aqui dentro das linhas da minha matriz. E aí olha como é que vai ficar. Ele vai mostrar aqui para mim, Alon, seguinte, você fez 71.442 vendas. Perfeito. Só que dessas 71.442 vendas, quantas vendas você fez da Samsung? 13.938. Ele está até em ordem de cima para baixo.
deixa eu colocar em ordem alfabética. Eu vou clicar aqui nessa coluna de marca, cliquei, ele vai colocar aqui para mim em ordem alfabética. Então, olha só, dessas 71 mil vendas, 3.155 foram da Acer, 8.162 foram vendas da Apple, 5.869 foram vendas da Canon e assim por diante. Show de bola! Só que agora eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer calcular o percentual que cada marca representa das vendas. Então, por exemplo, Acer, quanto que ela representa das vendas? Ela representa 3.155 dividido pelo total, que é 71 mil. A Apple, quanto que ela representa? 8.162 dividido pelo total, 71 mil, e assim por diante. Então, vamos pensar como que eu faria essa análise da forma mais simples possível. Não que seja a forma mais inteligente, claro que não é, vou te mostrar agora, mas como que eu faria da forma mais simples possível? Poderia criar uma nova medida, ó, vou vir aqui na minha tabela de vendas com o botão direito, nova medida, e eu poderia fazer o seguinte, bom, pensa muito comigo. Essa medida que a gente criou, que era a nossa medida do total de vendas, o que acontece com ela? Vem aqui. Antes da gente criar a medida, vamos pensar juntos. Essa nossa fórmula que a gente fez, chamada total de vendas, ela era uma fórmula que ela trouxe para a gente o resultado que era 71.442. Esse era o resultado dela. Só que agora, o que a gente fez? A gente pegou a medida total de vendas e a gente colocou ela dentro de uma matriz com vários valores. Então, olha só, eu tenho a Acer, tenho a Apple, tenho a Canon, tenho a Dell e assim por diante. Então, o resultado da fórmula aqui, qual que é? Na verdade, agora, ela está me dando vários resultados. Aqui na Acer, qual que é o total de vendas? O total é 3.155. Na Apple, 8.162. Beleza, e parece meio óbvio, e de fato nesse caso até é. Mas o que a gente precisa entender é o que está por trás desse cara aqui. Na prática, o que acontece com essa fórmula que a gente fez é, quando eu coloco a lista de marcas aqui, ou seja, quando eu coloco marca dentro das linhas, o que ele faz? Nesse momento aqui, ó, cliquem na Acer, o que ele está fazendo? Ele está filtrando as vendas que são somente da Acer. Então, nesse momento, ele não enxerga mais nada. Ele só enxerga as vendas da Acer. Nesse momento agora, ele só enxerga as vendas da Apple. Beleza, 8.162. Depois ele enxerga as vendas só da Canon e assim vai, beleza? Então, por que isso é importante pra gente? Porque essa medida, as medidas que a gente cria, elas são dinâmicas. Então, a medida ela não vai dar sempre o mesmo resultado, que era aquele 71 mil. A medida, ela está dando vários resultados diferentes de acordo com cada marca. E isso varia, por exemplo, se eu tirar a marca e, sei lá, eu quiser fazer uma análise por sexo masculino e feminino, quer ver? Ó, vou pegar aqui tabela cadastro de clientes, vou pegar aqui, cadê? O sexo do cliente, vou colocar nas linhas. Olha só, a medida ela vai trocando de valor. Agora ele está pegando as vendas só do sexo feminino, que é 32 mil. Só do sexo masculino, 38 mil e assim por diante. Tranquilo? Então deixa eu voltar aqui atrás, deixa eu dar um Ctrl Z, só para voltar a ver as marcas. Mas isso é só para você entender que a medida ela é dinâmica. Então isso aqui é o que a gente chama de filtro. Então ele está filtrando as vendas da Acer, filtrando as vendas da Apple, filtrando as vendas da Canon. E você pode estar pensando assim, aluno, mas porra, isso aqui já está óbvio para mim, já estou entendendo, não precisa ficar repetindo isso, mas isso é super importante para o que a gente vai ver agora. Mas vamos lá, então, pensando aqui, se eu quisesse fazer o percentual, o total de vendas, então Acer vai ser 31 mil dividido por 71 mil e assim por diante. Qual que seria a forma mais simples de fazer? Seria criar uma medida, ó, botão direito, nova medida, e fazer assim, bom, se o total de vendas ele é dinâmico, ele vai calculando de acordo com cada marca, é só eu fazer o total de vendas, que vai calcular de cada marca, dividido por 71.442. Vamos fazer esse testezinho só para a gente pensar juntos na lógica? Vou colocar aqui então, ó, percentual das vendas, vou colocar aqui, que é o total de vendas. Lembra que o total de vendas é a medida dinâmica, que ele vai trocando. Total de vendas da Acer é um, total de vendas da Apple é outro, da Canon é outro e tal. Então, total de vendas dividido por 71.442. Isso aqui é a forma mais simples e, obviamente, nem um pouco inteligente de fazer, porque a gente não quer ficar escrevendo o número manualmente, mas só estou te passando a lógica aqui para você entender, tranquilo? Então, eu quero pegar o total de vendas dividido por 71.442, que é o total de vendas de todas as marcas. Isso aqui vai me dar o percentual de vendas de cada marca? A princípio, sim, né? Ó, vamos colocar aqui percentual das vendas aqui dentro dos valores. Beleza, o que ele vai fazer? Vai mostrar o percentual pra gente. Só tá meio estranho aqui, né? Os valores não estão como percentual. Então, vou clicar aqui na medida, vou vir aqui na opção de formatação de percentual, para ele aí sim, efetivamente mostrar pra gente na formatação que a gente quer. Então, olha só, mostrou pra gente o total de vendas de cada marca e o percentual que ela representa. Então, a Acer representa
4% das vendas totais de todas as marcas, a Apple representa 11%, a Canon representa 8% e assim por diante. Beleza. Só que o que tá muito estranho, o que não tá legal, é justamente a gente ter escrito esse número, 71.442, manualmente. Porque a gente não quer escrever esse cara manualmente, a gente quer escrever ele de forma que ele realmente consiga calcular pra gente o nosso total de vendas global, beleza? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Deixa eu voltar para o Excel para a gente pegar um exemplozinho. No Excel eu coloquei aquela mesma tabela, que é o percentual, que na verdade é a lista de marcas, a quantidade vendida e o percentual de cada uma. Só que aí que tá, dentro do Power BI, a gente só tem o quê? A gente tem a quantidade vendida e essa quantidade vendida ela é dinâmica. Como assim ela é dinâmica? Lembra, a quantidade vendida total é o quê? 71.442, beleza? Então a quantidade vendida total é essa. Só que ela muda, lembra? A quantidade vendida, quando eu estou olhando o Acer, é uma. Quando eu estou olhando a Apple, é outra. Canon é outra e assim por diante. Então, para eu conseguir calcular o percentual, eu preciso calcular a quantidade vendida, mas que não seja flexível. Como assim não seja flexível, Alon? Lembra que a quantidade vendida ela muda de acordo com cada marca. Só que eu preciso calcular a quantidade de vendida fixa. O que é fixa? Que ela vai ser sempre 71.442, ou seja, a soma de todo mundo, tranquilo? Então ela não vai ficar variando que nem essa medida aqui. Essa medida que era 71.000, variou para Acer, variou para Apple, variou para Canon. Então eu quero calcular uma medida, quantidade vendida absoluta, fixa, que vai ser sempre o mesmo valor. Claro, se eu tiver novas vendas e tal, esse número vai mudar. Mas eu quero que, independente da marca, ele me diga sempre qual que é o total de todas as marcas. E é exatamente para isso que a gente usa a formulazinha ALL, que eu comentei agora contigo, que é o objetivo dessa aula. Então a fórmula ALL, ela faz o quê? Ela tira o filtro que a gente está aplicando. Então, lembra o que eu falei aqui no Power BI? Eu falei o seguinte, ó, para cada marca que a gente tem, ele está aplicando um filtro. Então ele está pegando aqui, ó, na Acer, ele está fazendo o quê? Ele está aplicando um filtro na medida total de vendas. Então eu estou olhando o total de vendas só da Acer. Aqui eu estou olhando o total de vendas só da Apple. Então o que eu preciso fazer é, eu preciso pedir para ele calcular o total de vendas sem considerar esse filtro. Fala assim, ó, não interessa, você está tentando olhar Apple, esquece Apple. Você está tentando olhar Canon, esquece Canon. Me dá o total de vendas de todo mundo, que é o 71.442. E é justamente para a gente conseguir calcular esse valor total que a gente usa essa formulazinha chamada de ALL, tranquilo? Então como é que vai funcionar? Vamos lá. Vamos criar uma nova fórmula aqui, ó, botão direito. Vamos clicar aqui em nova medida e vamos ver como que funciona essa nossa fórmula para a gente tentar fazer o total de vendas absoluto, o total de vendas fixo aqui, que não vai ficar mudando de acordo com cada marca, que é o que a gente quer, para calcular o percentual. Porque lembra, para calcular o percentual eu vou precisar de duas coisas. Eu vou precisar do numerador e do denominador. Qual que é o numerador? O numerador é o total de vendas de cada marca. Só que o denominador vai ser sempre o total, 71.442. Então agora que a gente está calculando é o denominador, é o 71.000 que é as vendas gerais de todo mundo, beleza? Então vamos lá, vou chamar essa fórmula aqui de total vendas absoluto, show. E como é que vai funcionar? Essa fórmula ALL, a gente nunca usa ela sozinha, a fórmula ALL é uma fórmula que ela remove o filtro. Então, por exemplo, eu estou filtrando o Acer, ele vai remover o filtro. Eu falo assim, não, Acer não. Eu vou mostrar o total, 71.000. Depois eu vou tentar filtrar a Apple. Ele vai falar, não, Apple não, vou filtrar, vou te mostrar o total. Então ela tira o filtro. Só que a fórmula ALL, ela nunca vai vir sozinha. A fórmula ALL, ela sempre vem junto com a fórmula Calculate, que é a fórmula mais importante do Power BI. Alon, o que é a fórmula Calculate? Para que eu tenho que usar a fórmula Calculate? Por que eu não posso usar a fórmula ALL sozinha? Seguinte, a fórmula Calculate é a fórmula que me permite filtrar o valor que eu estou vendo ou tirar o filtro. Como assim filtrar ou tirar o filtro? Por exemplo, imagina que eu quero ver as vendas só do Rio de Janeiro. A fórmula Calculate permite fazer isso. Ela permite colocar um filtro. Então, por exemplo, o filtro Rio de Janeiro. Ou ela permite remover um filtro. Então, é exatamente o que a gente quer. Lembra que eu estou filtrando a marca? Estou filtrando o Acer, estou filtrando o Apple, estou filtrando o Canon. Ela vai remover o filtro que eu estou aplicando. Beleza? E aí, para remover o filtro, aí sim a gente vai usar a fórmula ALL. Mas quem permite colocar filtro, tirar filtro e tal, é a fórmula Calculate. E a primeira coisa que a fórmula Calculate pede é o seguinte, Alon, qual é a fórmula, qual é o cálculo que você quer fazer? Bom, eu quero somar as vendas, tudo bem? Então, primeiro, vou somar as vendas, mas vamos só dar um atalho, que é o Shift Enter. O que ele vai fazer? Ele vai pular uma linha só para organizar a fórmula
e a gente não tem que escrever a fórmula inteira numa linha só. Então, vou colocar aqui soma da coluna, acho que era quantidade vendida, não era? Isso, quantidade vendida, fecha parênteses. Então, falei que eu quero calcular a quantidade vendida, a soma da quantidade vendida. Vírgula. Agora vem a segunda parte da fórmula calculate. O que é a segunda parte da fórmula calculate? É qual que é o filtro que eu quero colocar ou tirar. Então, lembra, se eu quisesse saber as vendas só do Rio de Janeiro, poderia colocar assim, a loja tem que ser igual a Rio de Janeiro. Isso seria eu colocando um filtro, mas eu não quero fazer isso. Basicamente, o que está acontecendo? Eu estou filtrando a marca, só que eu quero remover esse filtro, eu não quero que ele consiga filtrar a marca. Então, como é que eu vou fazer isso? Com a fórmula all. E aí, dentro da fórmula all, ele pergunta assim, Alon, qual que é a tabela que você quer remover os filtros, que você quer que eu desconsidere os filtros? E aí, vamos tentar entender juntos. Vamos lá. A informação de marca, a minha coluna de marca, ela vem de onde? A minha coluna de marca, ela vem da tabela cadastro produtos, olha só. Então aqui, na minha tabela cadastro produtos, é de onde eu estou trazendo a marca. Então a gente não quer que ele aceite nenhum tipo de filtro que eu aplique na tabela de produtos. Então vou colocar aqui, por exemplo, na minha na fórmula all, tabela cadastro produtos. Ó, cadastro produtos. E vou fechar o parênteses. E aí lembra, só que eu abri duas fórmulas, abri a fórmula calculate e abri a fórmula all. Então vou fechar aqui parênteses duas vezes. Beleza, vamos ver o resultado e vamos entender na prática exatamente o que aconteceu por trás, tranquilo? Beleza, eu vou colocar aqui esse cara, cadê, ó? Total das vendas absoluto, vou colocar aqui dentro da nossa matriz, só para a gente ver o resultado e entender exatamente o que aconteceu. Olha só, deixa eu voltar aqui na nossa matriz, só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, só para a gente entender. Olha a diferença, a gente tem duas fórmulas agora. O total de vendas, que é simplesmente uma fórmula normal, soma das vendas, que é esse cara aqui. Total de vendas. Só que lembra que uma medida, ela é dinâmica, então ela vai trocando de acordo com o que eu estiver mostrando aqui. Então ele está filtrando as vendas da Acer, filtrando as vendas da Apple e assim por diante. Só que na minha tabela, na minha outra medida, que é o total de vendas absoluto, eu fiz diferente. Falei assim, ó, Power BI, eu quero que você some as vendas para mim, mas eu quero que você some as vendas ignorando qualquer tipo de filtro que eu coloque na tabela de produtos. Então, por exemplo, eu filtrei aqui a marca. Ele não está nem aí. Ele fala assim, você está tentando filtrar Acer? Não tem problema nenhum, não estou nem aí. Vou te mostrar mesmo assim o total de vendas, considerando todas as marcas. Então aqui é como se ele não estivesse filtrando absolutamente nada. Ó. Acer, esse valor aqui, não está nem aí que eu estou filtrando Acer. Ele desconsiderou esse cara. Aqui é a mesma coisa. Alon, você está filtrando Apple? Não interessa, vou te dar aqui o total de vendas desconsiderando esse filtro. Então o que acontece na prática é como se eu viesse aqui, ó, na minha tabela de produtos, deixa eu clicar aqui, tabela de produtos, é como se eu clicasse aqui, por exemplo, quero saber as vendas da Acer. Então é como se eu clicasse aqui na marca, filtrasse Acer para ver as vendas da Acer. Só que a fórmula all, ela faz o quê? Ela fala, não, você pediu para eu não filtrar. Então, ele vem aqui, ele vai cancelar o filtro. É basicamente como se fosse isso que ele faz. Aqui eu estou tentando filtrar, ele não está deixando, ó. Tentei filtrar Acer, ele não deixou. Tentei filtrar Apple, ele não deixou. Tranquilo? Então, o que a fórmula all, junto com a fórmula calculate, faz é exatamente isso. Ele desconsidera o filtro. Alon, mas beleza, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora eu consigo calcular o percentual das vendas de forma decente. Ao invés de colocar esse 71 mil manualmente, eu coloco o quê? Eu coloco o total de vendas absoluto. Perfeito, o total de vendas absoluto vai ser o quê? Ele vai ser o 71.442, mas não digitado manualmente. Ou seja, se eu tiver novas vendas e tal, claro que ele vai mudar, beleza? Agora tá aqui bonitinho pra gente. Ué, Alon, mas beleza, entendi e tal, mas eu tenho que ficar com esse total de vendas absoluto aparecendo na minha tabela? Ele é meio feio e tal. Não, ele não precisa aparecer na sua tabela. Você pode vir aqui nos valores e tirar esse total de vendas absoluto. O que vai acontecer? Ele vai colocar aqui para você só o total de vendas e o percentual bonitinho. Se você quiser colocar só o percentual, você pode colocar só o percentual. O que interessa é que você calculou o total de vendas, que é dinâmico, e o total de vendas absoluto, que ele é fixo. Ele vai ser sempre fixo para todas as marcas. Agora, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, na verdade 2 Ctrl Z, por causa de um detalhe importante. Então, o que acontece? Vamos lá, presta atenção comigo que isso é bem importante para a gente conseguir entender o Power BI um pouco mais a fundo e o funcionamento das fórmulas. Então, fizemos a total de vendas normal, o total de vendas absoluto, com a fórmula all, e o percentual. Beleza. E aí, por que isso funciona? Deixa eu dar um pulinho aqui com você na tabela, na guia modelo, que é a guia de relacionamentos. Então, a gente tem algumas tabelas que elas estão relacionadas entre si. Então, por exemplo, ó,
eu tenho a tabela de produtos. Deixa eu só jogar essas tabelas um pouco mais para cima. Olha só. Então, eu tenho a tabela de produtos e algumas outras tabelas, ó. Eu tenho aqui tabela de produtos, calendário, lojas e cadastro clientes. E a minha tabela principal, que é a tabela de vendas com histórico de vendas. Então, o que acontece? A tabela de produtos está relacionada com a tabela de vendas, tranquilo? O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer coisa, qualquer alteração que eu faça na tabela de produtos também vai ser aplicada na tabela de vendas. Como assim? Vamos lá, vem aqui comigo, presta muita atenção de verdade. Olha, eu estou aqui na tabela cadastro produtos. O que acontece para cálculo? Como é que ele chega no resultado 3.155? Presta muita atenção. Se você quiser ignorar todo o resto da aula e prestar atenção só uma parte, presta atenção só nessa, tranquilo? Então vamos lá, como é que ele chega no resultado 3.155? Ele faz o seguinte, olha só. Marca é o quê? Uma informação da tabela de produtos. Então ele veio aqui na tabela de produtos, veio aqui na coluna de marca e filtrou só Acer. Perfeito, filtrou Acer. Show de bola. Então o que eu fiz? Eu fiz uma alteração, fiz um filtro na tabela de produtos. Só que o relacionamento, ele diz o quê? Ele fala aqui, ó, o relacionamento está relacionando a tabela de produtos com a tabela de vendas. Então, qualquer alteração que eu fizer na tabela de produtos, ele vai alterar a tabela de vendas. Então, lembra o que eu fiz? Repetindo, eu estou olhando esse número aqui, 3.155. Eu estou te mostrando o que acontece por trás para ele calcular a fórmula. Então, ele veio na tabela de produtos, filtrou Acer. Alan, por que a tabela de produtos? Porque a informação das marcas é a informação que está na tabela de produtos. Show? Beleza. Então, passo 1, foi lá na tabela de produtos e filtrou a marca. Estou fazendo isso só para ilustrar, tá? Ele não vem aqui manualmente, filtra nem nada do tipo. Mas estou só te explicando o que acontece por trás. Beleza. Então, ele filtrou a marca aqui na tabela de produtos. Consequentemente, ele também vai filtrar a minha tabela de vendas. Então, por exemplo, como que essas duas tabelas estão relacionadas? Cadastro produtos e base vendas. Elas estão relacionadas pela coluna em comum que elas têm, que é a coluna de SKU. Então, ó, qual que é o SKU que eu tenho aqui na minha tabela de produtos, que é da Acer? É o 1024. Então, ele falou, Alon, ó, tô filtrando somente o produto 1024, que é da marca Acer. Então, o que ele vai fazer? Na tabela de vendas, ele vai filtrar o produto 1024. Então, deixa eu dar um pulinho aqui na tabela de vendas. E aí, é como se ele viesse aqui, ó, filtrasse o SKU 1024. Deixa eu voltar aqui, tirar. Beleza, SKU 1024 e dá o OK. Pronto. Agora sim, tendo só o produto 1024 filtrado na tabela, ele vai somar a quantidade vendida desse produto e vai me dar aqui o 3.155, beleza? Então é assim que ele dá o resultado. Eu filtrei uma tabela, que é a tabela de produtos, consequentemente ele filtrou a tabela de vendas e ele me deu o resultado, tranquilo? Claro que essa marca só tinha um produto, né? Poderia ser uma marca que tem vários produtos, ó. Por exemplo, se eu pegasse aqui e filtrasse, sei lá, deixa eu pensar na... Deixa eu ver se... Samsung, deve ter vários produtos. Deixa eu pegar uma que tem mais ou menos alguns produtos só. LG. LG só tem um também. Deixa eu trocar aqui para... Deixa eu colocar Samsung mesmo, que vai ter vários produtos, ó. Samsung vai ter vários produtos, 1023, 1021, 1017 e tal. Então ele entendeu isso. Ó, Alon, se filtrou esses produtos na marca Samsung, eu vou filtrar esses mesmos produtos na tabela de vendas. Então é isso que ele faz. Ele vem aqui na tabela de vendas e filtra esses produtos, ó. E eu não lembro de cabeça agora quais são. Mas, sei lá, 1023, ó. Então é como se ele viesse aqui e filtrasse 1023, 1017 e seja lá todos os produtos da Samsung. E dá o OK, e ele vai somar para mim. Alon, por que é importante eu entender isso que você está falando de, ele faz uma alteração, um filtro numa tabela, ele passa para outra por conta do relacionamento? Isso vai ser muito importante pelo seguinte, ó, deixa eu só limpar os filtros, ó. Então, eu vou clicar aqui em limpar filtro, mesma coisa na tabela produtos. Deixa eu limpar o filtro, só porque foi só a título de exemplo mesmo. Beleza. Então, é muito importante você entender isso que eu falei, esse mecanismo de funcionamento da fórmula. Por quê? Porque se eu fizer uma alteração aqui, quer ver, ó? Eu vou fazer uma alteração que nem eu fiz lá no início. Não quero mais saber o total de vendas de cada marca. Eu quero saber o total de vendas de cada gerente. Olha só, eu tenho na minha tabela de lojas, cadê? Tabela de lojas. Eu tenho os gerentes das lojas. Vamos testar agora? Se eu tentasse fazer as vendas de loja, dos gerentes. Vou tirar a marca aqui da minha matriz. Vou vir aqui na minha tabela cadastro lojas. E vou colocar o gerente da loja. Gerente. Vou colocar aqui nas linhas. E aí, olha só o que vai acontecer. O que eu estava calculando? Estava calculando o percentual. Só que, ó, não funciona o percentual. Por quê? Eu tinha o total de vendas, beleza, ele está calculando o percentual de vendas de cada um dos gerentes.
Só que o total de vendas absoluto está dando errado. Por que está dando errado? Porque é o seguinte, ó, o total de vendas absoluto, lembra o que eu pedi para ele fazer? Eu pedi para ele tirar qualquer filtro que eu estivesse aplicando onde. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Ó, cliquei aqui no total de vendas absoluto. Eu pedi para ele desconsiderar qualquer filtro que eu aplicasse na tabela cadastro produtos. Só que agora eu estou filtrando a informação de gerente da loja. Então, gerente da loja não é uma informação que está na tabela cadastro produtos. É uma informação que está na tabela cadastro de lojas. Então, é justamente por isso. Ó, se eu voltar aqui na guia relacionamento, na guia de modelo, olha o que acontece. Cadastro produtos é essa tabela aqui. Cadastro de lojas é outra tabela. Então, a minha fórmula que eu fiz, ela não está funcionando para a minha tabela de lojas. Ela está só funcionando para a tabela de produtos. Como que eu poderia fazer para a tabela de lojas? Eu poderia voltar aqui na minha fórmula, total de vendas absoluto, eu poderia trocar qual é a tabela que eu estou removendo o filtro. Ao invés de cadastro produtos, cadastro lojas. Beleza, cadastro lojas. Vou dar um Enter aqui. A princípio tem que funcionar. Será que vai funcionar? Ó, vamos lá. Vamos dar um Enter aqui agora. Colocou o gerente, agora sim ele está calculando para a gente bonitinho total de vendas absoluto e percentual de cada gerente. Só que não parece muito inteligente. Por quê? Porque esse total de vendas absoluto, será que eu tenho que ficar escolhendo se eu quero fazer uma análise das lojas, se eu quero fazer uma análise dos produtos? Porque agora é o seguinte, eu falei para ele que eu quero remover os filtros da tabela de lojas. Agora, se eu voltar para aquela análise de marca ou qualquer outra análise na tabela de produtos, por exemplo, será que vai funcionar? Vou tirar aqui, deixa eu voltar para a tabela de produtos. Vou colocar marca nas linhas. Ó, não vai funcionar. Por quê? Porque agora eu pedi para ele desconsiderar os filtros da tabela de lojas. E agora ele não tem mais nada a ver com a tabela de produtos. Qual que é a solução, então? Bom, pensa junto comigo. Independente de eu filtrar a informação do produto, independente de eu filtrar a informação de loja, eu estou calculando aqui. Eu estou calculando o total de vendas. O total de vendas é uma informação que eu encontro onde? É uma informação que eu encontro na tabela de vendas. Então, presta muita atenção. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui na medida total de vendas absoluto e falar, ó, Power BI, eu quero que você remova qualquer filtro que eu aplicar, não na tabela de produtos, não na tabela de lojas, mas sim na tabela de vendas, ó, base vendas. Por que base vendas? Deixa eu dar um Enter aqui para a gente dar uma olhada. Olha só, pedi para ele remover qualquer filtro da base vendas. O que vai acontecer agora? Ó, dei um Enter e agora ele vai funcionar. Ó, funcionou para a marca, tá aqui calculando o total absoluto e percentual. Se eu trocar aqui de, por exemplo, marca e voltar para aquela outra análise que a gente fez de gerente da loja, quer ver? Ó, vou colocar aqui gerente da loja dentro das linhas. A princípio, o que ele vai fazer? Vai funcionar também. Por quê? Justamente por conta daquele funcionamento que eu te falei. Porque agora eu falei para ele remover qualquer filtro que eu aplicar na minha tabela de vendas. Então, não interessa, se eu filtrar aqui o gerente ou se eu filtrar uma marca, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, imagina que eu tenha filtrado o gerente, por exemplo, ó, como é que ele chega nesse resultado aqui? Eduardo Giulianelli. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, filtrar Eduardo Giulianelli. Ó, Eduardo Giulianelli. Perfeito. E vamos entender. Filtrei Eduardo Giulianelli. Consequentemente, o que ele vai fazer por conta desse relacionamento? Ó, cadastro lojas está relacionado com base vendas. Então, se eu editei a tabela de lojas, ele também vai editar a tabela de vendas. Então, ó, Eduardo Giulianelli é o gerente da loja de Campinas. Beleza. Então, vamos voltar lá para a base de vendas. Perfeito. Aqui eu não tenho gerente, mas eu tenho o nome da loja. Então, a loja de Campinas. Então, vou clicar aqui. Loja Campinas. Perfeito. Ok. Então, o que está acontecendo para ele somar as vendas do Eduardo é isso aqui. Ele filtra Campinas. Perfeito. Então, esse 2.748 é aquele filtro que eu mostrei. Só que essa fórmula que a gente fez, que é o total de vendas absoluto, eu falei para ele assim, ó, quando você for calcular o total de vendas absoluto, não deixa ter nenhum tipo de filtro na tabela de vendas. Então, o que ele vai fazer nessa fórmula aqui? Total de vendas absoluto. Ele vai falar, Elon, você tentou filtrar Campinas? Não, não, não. Os filtros estão bloqueados. Então, se eu tentar filtrar, ele vai tirar o filtro. Perfeito. Ele vai me dar o total 71.442. Só que agora, ele funciona para qualquer tipo de filtro que eu for aplicar. Tanto para loja, quanto para SKU, quanto para código do cliente. Por quê? Justamente por conta dos relacionamentos. Então agora, independente de eu filtrar a tabela de loja, independente de eu filtrar a tabela de produto, independente de eu fazer, por exemplo, ó, quer ver? Uma análise mensal na tabela de calendário, eu tenho os meses, por exemplo. Quer ver? Vamos trocar aqui. Deixa eu tirar aqui gerente da planilha
e vamos colocar aqui na tabela calendário, cadê? O calendário está aqui embaixo. E eu vou colocar, por exemplo, sei lá, o ano. Vou colocar o ano nas linhas. E aí, olha só como é que vai ficar. Deixa eu só clicar aqui que ele estava apagado. Ó, então ele colocou aqui para mim o ano, 2016, 17 e 18. A gente tem as duas medidas, lembra? Total de vendas comum, que é dinâmico, ele vai mudando. Total de vendas absoluto. Olha só, 2016, 17 e 18, está aqui o valor de vendas absoluto para todos eles e o percentual das vendas que eles representam. Então, por que isso funciona? Porque na minha tabela calendário, exatamente o que eu acabei de falar, na tabela calendário, o que ele fez? Ele tentou filtrar aqui, cadê? Na minha tabela calendário, ele tentou filtrar, por exemplo, o ano de 2016, vamos pensar naquela primeira linha. Ele tentou filtrar 2016. Quando ele tentou filtrar 2016, o que ele fez? Esse filtro vai lá para a tabela de vendas. Então, vou vir aqui para a tabela de vendas. Perfeito. E ele tentou fazer a mesma coisa aqui, ó, filtrar o ano 2016. Tentou vir aqui na tabela de vendas, data da venda, filtrar aqui, ó, 2016. Show de bola. Então, vou filtrar aqui as datas de 2016. Ok. Só que, como eu falei para ele não aceitar nenhum tipo de filtro na tabela de vendas, ele automaticamente vai fazer o quê? Ele vai vir aqui e falar, Alon, nenhum tipo de filtro pode passar aqui. Então, ele vai limpar o filtro e agora sim ele consegue retornar para a gente o valor de vendas absoluto, independente da análise que a gente for fazer. Então, essa fórmula OL, ela é muito importante de você saber, justamente para fazer essas análises percentuais, contribuição que cada marca, que cada vendedor, que cada item representa para as vendas, ou, enfim, para qualquer indicador que você estiver analisando. E lembrando, você não precisa mostrar o total de vendas absoluto. Você pode tirar e você vai ficar só com a análise por aqui dentro do seu relatório, bonitinha para você poder apresentar. Então, essa fórmula OL, por isso que ela é uma das mais importantes. E mais importante do que você saber a fórmula OL, é você saber usar ela nesses diferentes casos que eu falei. Então, Alon, qual é a tabela que eu coloco aqui? Você viu, se você quiser conseguir sempre calcular o total, independente da análise, ser por produto, ser por marca, ser por cliente, ser por loja, ser por data, você coloca a tabela de vendas porque ela não vai aceitar nenhum tipo de filtro. Ah, não, Alon, eu quero que ele só recuse filtros na minha tabela de produtos. Aí você coloca a tabela de produtos, mas aqui pra gente viu que faz sentido colocar a tabela principal de vendas, que aí nenhum tipo de filtro vai passar e a gente consegue fazer qualquer tipo de análise percentual aqui para incluir no nosso relatório. Então, espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like aqui, comenta aqui embaixo se você chegou até o final, nossa famosa hashtag até o fim Alon, para eu saber quem ficou até o final, se fez sentido para você. Me diz aqui nos comentários qual é o próximo tema, qual é a próxima fórmula que você quer aprender, ou, enfim, coloca aí nos comentários também quais são os temas que você quer aprender de Power BI. Alon, quero saber mais sobre fórmulas, quero ver mais dashboard, quero ver mais gráficos, então comenta aqui embaixo que eu quero saber, deixa o like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos de Excel, VBA e Power BI, e vão aparecer aqui 2 botões para você acessar mais conteúdos nossos. Um botão para você acessar o mini curso que eu falei de fórmulas, para você continuar aprendendo ainda mais, e um outro botão para você acessar um outro vídeo aqui do canal, onde eu ensino um pouco mais sobre a fórmula Calculate, para você aprender ainda mais a fundo sobre ela, que ela é super importante também, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo.